Muito bem, show de negócios, o canal do empresário moderno. Muito prazer, eu sou o Hélio Ferreira. Estamos mais uma vez juntos aqui nessa manhã super especial e vamos conversar com uma pessoa muito legal, muito especial. Olha, foi indicação de vários palestrantes. Falou, você precisa conversar com esse cara. Ele tem um currículo assim sensacional, tem histórias para contar. Eu vou falar com ele, que é pós-graduado em administração de empresas. Ele também fez Fundação Getúlio Vargas, licenciatura de História, Universidade Cidade de São Paulo, tecnólogo em Segurança Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo e coach com formação internacional. Ele é palestrante especialista em alta performance e também mentor profissional com centenas de horas em sessões, além de professor em cursos de pós-graduação e MBA. Estou falando do nosso querido amigo que está longe, mas ao mesmo tempo está pertinho. Estou falando do nosso grande amigo Leandro Miranda. Oi, Leandro, tudo bem, querido? Olá, Hélio, tudo ótimo, cara. Melhor agora com você, com a sua audiência. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Com certeza. Leandro, a princípio, obrigado por você estar participando com a gente aqui na Show de Negócios. E eu vou te falar, viu? Muita gente boa falou de você, viu? Inclusive o nosso grande amigo Mauro também, né? Que legal. Comentou, o pessoal falou, não, cara, você precisa trocar ideia lá com o Leandro, que tem um currículo bem legal, tem história para contar. Antes de qualquer coisa, Leandro, eu quero saber o seguinte. Você é de São Paulo, o que você está fazendo na Bahia, meu querido? Bom, eu costumo responder essa pergunta de uma forma muito objetiva, né? Eu vim para a Bahia ver o que que a baiana tem. Eu acredito que eu gostei, casei e fiquei, né? Então, realmente, o mais importante, você descobriu e tanto descobriu que se apaixonou. Exatamente, Hélio. Foi bem por este caminho. Então, assim, eu vim para a Bahia, na realidade para Salvador, até 2009. Eu não conhecia a cidade de Salvador. E aí vim com dois amigos, né? Estava em São Paulo, aquela loucura, né? Sou paulistano, São Paulo capital. Estava com dois empregos, dois trabalhos na época. E todo aquele estresse de trabalho, né? Vida pessoal. E aí um amigo me chamou e falou, cara, vamos tirar aí uma semana de férias, vamos fugir aí para algum lugar e tal. Ele também estava com as mesmas demandas. Eu falei, claro, excelente ideia. E a gente convidou mais um amigo, então viemos em três para Salvador. E olha que interessante, na ocasião nós compramos a passagem e não tínhamos basicamente um roteiro. Compramos a passagem de ida e a passagem de volta. E a gente tomou uma decisão. Chegando lá em Salvador, a gente vai buscar hotel, vai alugar carro, vai ver passeio e tal, meio que na aventura, né? Jovens, na época eu tinha 27 anos, 26 anos, e eu falei, pô, vai ser bem interessante. E viemos dessa forma, e assim foi, né? Chegando no aeroporto, buscamos, enfim. E o interessante dessa história é que a pessoa que nos atendeu lá no aeroporto, na agência de viagens, ela falou o seguinte, ó, vocês precisam ir em duas festas aqui, que uma festa que vai ter no Pelourinho e uma outra festa num bairro boêmio aqui, que é o Rio Vermelho, né? Como se fosse a Vila Madalena aí de São Paulo. Ah, E certo. ok, e aí a gente seguiu essa orientação e nesse segundo local que nós fomos, eu conheci então uma pessoa soteropolitana, baiana, que atualmente é minha esposa, Gabriela, mãe do meu filho Literalmente é o grande Lucas. amor da sua vida, né, Leandro? Perfeito, perfeito. A Me prova. amarrou, me tirou de São Paulo e me colocou aqui já tem 10 anos. Poxa, legal. E quer dizer, mas você já tinha formação, você já estava nessa área corporativa aqui em São Paulo. E aí você não sentiu um pouco Você não se preocupou? Você fala, poxa, São Paulo, querendo ou não, é o centro comercial do Brasil, né? As principais empresas, os principais executivos, CEOs, tá todo mundo em São Paulo. O que que eu vou fazer na Bahia? E aí eu até estendo essa curiosidade numa pergunta. Como que é o segmento de coach, de mentoria na região Nordeste, região Norte do Brasil? A gente sabe bem como funciona na região Sudeste aqui, né? Minas, Rio, São Paulo, né? Até na região Sul também é um pouco forte. Mas como que é esse mercado corporativo mais onde você está, no Nordeste e no Norte do Brasil? Excelente pergunta, Hélio. Bom, na época, né, eu fazia parte da tropa de elite da corporação, ilustre corporação Polícia Militar do Estado de São Paulo, então eu era funcionário público, já estava ali
8º ano de carreira, quando eu tomei a decisão de vir para Salvador. Então não foi uma decisão simples, fácil, uma decisão que a gente, agora eu vou, encontrei o amor da minha vida. Não, foi algo bem pensado. Minha esposa é médica e ela estava com uma carreira se consolidando aqui em Salvador. E como eu era funcionário público e tinha a oportunidade de tirar uma licença sem vencimento, ou seja, eu poderia me afastar por até 2 anos sem me desligar do meu vínculo aí em São Paulo. E aí, durante esse período, eu poderia tentar a minha vida profissional aqui em Salvador. Então, na época, eu era especialista em segurança. E foi assim que nós combinamos. Eu falei, vamos, eu vou ficar 1 ano aí em Salvador, né? Na ocasião também, paralelo à minha carreira como militar, eu já tinha iniciado a minha carreira empreendedora. Então, eu já tinha montado o meu primeiro negócio, né, minha primeira pessoa jurídica em São Paulo, em sociedade com alguns colegas do quartel, em uma empresa que, inclusive, existe até hoje, lá na Zona Leste de São Paulo. E aí eu vim com essa ideia de montar um negócio. Então, montei um projeto e a minha ideia era, de fato, montar um negócio aqui em Salvador e me estabelecer como empreendedor e, quem sabe, talvez abandonar minha carreira como militar e seguir minha vida aqui. Esse era o plano, Hélio. O plano A. Então, você não contava com o plano B. Não contava e nem tinha um plano B. Enfim, e aí vim focado nessa oportunidade. Passado aqui alguns meses, eu estava com dificuldade de estabelecer o meu negócio, até porque o meu negócio em São Paulo era prestação de serviço na área de veículos, lavagem, atrelado a estacionamento e mais alguns detalhes que a gente tinha no projeto. E aqui em Salvador, você precisa entender essa questão cultural, que aqui as pessoas elas se comportavam de uma forma diferente com esse tipo de prestação de serviço. Que eu fui entender após alguns meses que não fazia sentido o negócio que eu tinha em São Paulo ter aqui em Salvador. Então, olha como é interessante, né? A questão cultural, ela impacta diretamente quando você pensa em estabelecer um negócio. Ok. E aí, eu procurando o ponto, isso em 2011, ainda comprei jornal impresso, procurando o ponto ali nos classificados, eu encontrei uma vaga de emprego no polo petroquímico, que tinha algumas características que tinha a ver com o meu perfil. E eu falei, bom, não estou conseguindo estabelecer o meu negócio, vou me candidatar a essa empresa. Eu vi que era uma grande empresa, mas não conhecia até então a empresa. Ok, me candidatei a essa vaga, preenchi lá o que tinha que fazer, enfim, enviei algumas questões online e vida que segue. E continuei aí tentando estabelecer o meu negócio. Até que eu encontrei uma boa oportunidade, encontrei um sócio aqui também, um gaúcho, é casado com uma médica, então a gente tinha algumas coincidências, e ele já tinha um negócio estabelecido aqui, não nos padrões que eu gostaria, mas ele gostou do meu projeto e falou, vamos adaptar e vamos criar um outro no outro bairro. E assim a gente fez, a coisa foi acontecendo, só que aí eu tive um chamado inesperado da polícia para voltar para São Paulo, alguma questão burocrática não tinha sido aprovada, e eu tive meio que voltar às pressas para São Paulo para prestar ainda alguns plantões. E nessa de voltar para São Paulo, acredito que eu devo ter ficado 1 semana aí, eu acabei perdendo a oportunidade aqui de estabelecer o meu negócio. Então, quando eu volto, isso já tinha 6 meses que eu estava morando aqui em Salvador. E quando eu retorno de São Paulo para Salvador, eu perdi essa oportunidade de negócio e fiquei um tanto quanto chateado, né? Falei, poxa, já estava quase encaminhando, já estou 6 meses aqui, né? Já estava casado, então naquela vida eu falei, pô, acho que não vai acontecer. E aqueles momentos, né, que inexplicavelmente algo acontece na sua vida. E eu recebo uma ligação daquele processo que eu tinha me candidatado, de uma empresa no polo petroquímico de Camaçari. E aí, até respondendo a sua pergunta, aqui existe a cidade de Camaçari, que é uma cidade relativamente próxima a Salvador, em torno de 60 quilômetros, e nessa cidade a gente tem um polo petroquímico muito grande, né, que emprega milhares de pessoas, e inclusive me empregou. E aí eu tive essa oportunidade, fui para lá. Para resumir a história, eu fui contratado pela 3ª maior indústria química do mundo, uma empresa americana, né, que tinha 2 fábricas aqui, uma em Camaçari, uma em outra cidade, em Candeias. E aí eu volto então para o mundo corporativo, né, contratado por essa empresa na área que eu tinha expertise e ainda abrangendo mais algumas outras áreas, né? E aí foi bem interessante, foi uma grande oportunidade, por onde eu fiquei por 4 anos, né?
e aí eu costumo dizer que eu intraempreendi lá, porque eu já vinha com um mindset, né, uma mentalidade de alta performance, até por conta do meu perfil de tropa de elite, já vinha com uma visão empreendedora, porque já tinha montado o meu negócio, era sócio ainda da empresa em São Paulo. Então eu aproveitei bem essa minha estada lá na multinacional para colocar em prática vários projetos. E, inclusive, depois eu entendi que isso era intraempreender, né? Que era empreender dentro do CNPJ do outro. Então foi uma oportunidade bem bacana, e aí onde veio a decisão. Então se passou um ano, né? E aí venceu o meu prazo de retornar para São Paulo, para a minha vida como funcionário público na Polícia Militar, e aí foi quando eu conversei com a minha esposa e tomamos a decisão, né? Eu me exonerei, então com ali mais de 8 anos de carreira, eu pedi exoneração, porque eu estava morando em Salvador, né, com uma qualidade de vida superior à que eu tinha em São Paulo, ganhando já quase o dobro do que eu ganhava em São Paulo e me arriscando muito menos e com muito mais benefício que uma top multinacional pode oferecer. Então, qual o aprendizado, né? Eu tive medo, eu tive incertezas, mas eu trago algo comigo. Enquanto você tiver medo de perder, você nunca vai ganhar. Então, com medos e incertezas, eu mesmo assim agi, vim, e tudo deu certo. Eu consegui um emprego maravilhoso que me pagava muito mais do que eu ganhava em São Paulo, sem contar a qualidade de vida e o sonho de todo paulistano, né, Hélio? Morar próximo ao mar. Sensacional. A gente aqui em São Paulo só tem Santos aqui do ladinho, né? Não é fácil não. E você tem essa paisagem maravilhosa, ainda o grande amor da sua vida ao lado, né? É o pacote completo, né, Leandro? Não precisa de mais nada, né? Fazer o que gosta. Sou muito grato por isso. Quer dizer, fazer o que gosta, estar num ambiente paradisíaco com a mulher da sua vida. Então tá completo mesmo. Você já é um homem completo, já, Leandro. Graças a Deus. Leandro, e a respeito do seu aspecto profissional, que eu vejo no seu release aqui, você tem realmente muita experiência e, como você destacou também, você tem muito conhecimento na questão de segurança pública, né? E me diz uma coisa, essa informação, esse know-how que você teve na polícia aqui em São Paulo, você acha que esses conceitos que você aprendeu no quartel, que você aprendeu na corporação, de que maneira ela pode ser aplicada de maneira prática no ambiente corporativo? Dá para fazer ou é diferente? Não tem como, o que você aprendeu lá não tem como aplicar em nenhuma empresa? Boa pergunta, Hélio. Muito do que eu aprendi, quase tudo do que eu vivenciei como militar, eu pude aplicar no mundo corporativo, né? Nessa oportunidade na multinacional, e venho aplicando até hoje na minha vida profissional como empreendedor, como palestrante, treinador e professor, né? E automaticamente levando a educação corporativa com os princípios militares. Então, dá sim, já sendo bem objetivo na resposta, dá sim para aplicar os conceitos, e eu acredito que, inclusive, é uma vantagem, porque o militar, e aí eu acho que é interessante a gente fazer aí esse parênteses, quando a gente, né, e eu tive esse privilégio de ser militar, tive o privilégio de trabalhar no mundo corporativo antes de ser militar e depois, né, e eu pude entender o seguinte: quando nós somos contratados por uma empresa privada, a gente, na grande maioria, isso é o que eu enxergo no mundo corporativo, a gente não tem aquele senso, aquele sentimento de pertencimento. A gente acredita que a gente é um número, é mais um dentro daquela organização, e que a gente vai fazer ali um trabalho, o famoso arroz com feijão, para receber um salário no final do mês. Que nos primeiros dias, nos primeiros 3 meses é maravilhoso, mas a partir do quarto você já acha injusto, já acha que trabalha muito e recebe pouco. Pois bem, e eu entendi isso antes de ser militar. Depois que eu me tornei militar, eu entendi que o militar, ele também é um trabalhador, porém ele é um missionário. A formação do militar torna uma pessoa comum e um cidadão que age não mais por salário, mas por missão. Ele entende que ele é uma peça fundamental dentro de um todo, que ele está ali para, inclusive, se faz um juramento para isso, defender a vida do próximo com, se necessário for, o sacrifício da sua própria vida.
Então, isso é muito forte e poderoso. Então, você pega uma pessoa comum que ela, quando entende e incorpora isso, ele vai para uma ocorrência, para uma missão, enquanto todo mundo está correndo de um roubo a banco, o policial está indo em direção ao roubo a banco. Friamente, se você pensar, você fala, que maluquice, o cara está colocando em vida, colocando em risco a própria vida, e ele tem família, mas ele não está agindo mais por ele ou por um salário, porque eu acredito que ninguém iria para um confronto armado por conta de um salário de 2, 3, 4, 5 mil reais. Né? Então ele vai pela missão, porque ele entende que ele é uma peça fundamental dentro da sociedade. Assim como em uma situação de guerra, ele vai defender o seu povo e o seu país. E aí o que eu trago para o mundo corporativo? Inclusive eu falo em algumas palestras minhas. Se o seu colega hoje, a vida dele dependesse do seu trabalho, da sua performance, o seu colega estaria vivo? Porque eu vivenciei isso dentro de uma viatura. Eu confiava a minha vida para o colega que estava ao lado, porque ele fazia a minha segurança daquele lado e eu fazia a segurança dele do lado oposto. Então, se a sua vida dependesse da sua performance, ou você vai ter resultado, vai bater a meta, ou você vai morrer. E aí, você estaria vivo? Então, muita coisa eu associo ao mundo corporativo e eu já te adianto, me fez performar muito mais, né, no mundo corporativo depois da minha experiência como militar. Sensacional. Inclusive, até você abordando esse assunto, me lembra um treinamento que eu acompanhei uma vez, próximo ali da região da Tiradentes, onde fica a rota, né, a central da rota. Sim. E nós tivemos oportunidade uma vez, numa tarde, houve uma assessoria de imprensa, ele disponibilizou o espaço para nós conhecermos tudo. A gente viu alguns treinamentos, né? E teve um treinamento em questão que me chamou a atenção, que foi quando os policiais saíam de um local, né? Acho que simulando qualquer local público. E eu me lembro que eles se aproximando da viatura para abrir a porta. Aí eu só lembro que o que estava no motorista olhou, falou calmamente para o outro policial, falou: abaixa. O cara não pensou nem 0 segundo, o cara se jogou com tudo no chão. Eu fiquei pensando, gente, que grau de confiança. Porque numa dessa o cara pergunta, o que é? O que aconteceu? Não, ele só olhou e falou, abaixa. Na hora ele já se jogou no chão. Quer dizer, acho que isso também é a prova viva da confiança que você tem que ter no seu parceiro, né? Perfeito, perfeito. A confiança, o espírito de grupo, né? O trabalho em equipe, a camaradagem e o principal, não é porque eu confio no meu colega, que eu trabalho com ele, que ele é o meu amigo, que ele frequenta a minha casa, né? Porque as pessoas costumam confundir. Então, eu tenho grandes amigos, inclusive na rota, tenho um grande amigo meu que está lá até hoje, mas nem todo mundo que eu trabalhei, que eu defendi a vida e que ele defendeu a minha vida, é o meu amigo, ele é o meu colega de trabalho, e ali faz parte deste trabalho. E isso faz parte do espírito de equipe. Então as pessoas geralmente, né, elas querem, e o brasileiro tem muito disso, né? Aí eu não gosto de fulaninho, eu não gosto de ciclaninho, e aí ele acaba influenciando na performance do time. Se você gosta do cidadão A, da pessoa B, não importa, mas vocês estão ali por uma missão, por um objetivo. Se você trabalha ali no financeiro, você tem aquele objetivo e você precisa performar e precisa entregar o resultado da sua equipe. Então ninguém fica para trás, né? Essa questão do militar é muito interessante. Eu posso não gostar do meu colega, inclusive eu fui treinado psicologicamente para isso, né? Eu como servi na tropa de elite, na tropa de choque, então, por curiosidade, inclusive a rota é o 1º batalhão de policiamento de choque. Toda a tropa de elite hoje da Polícia Militar do Estado de São Paulo está dentro da tropa de choque. E lá eu passei pelos treinamentos que ficaram famosos com o filme, né? Tropa de Elite, Sim. O famoso pede para sair. Né? Quer dizer, não é lenda urbana, que lá de fato acontece. O filme Tropa de Elite, eu acredito que ele ganhou muito sucesso porque ele retrata fielmente a realidade. Ele retrata 100% da realidade. Ele colocou ali algumas histórias de dramaturgia, mas retratando o dia a dia do que acontece com a segurança pública no nosso país. Né? E eu passei muito daquilo, claro, não 100%, porque você ali teve muita familiaridade
com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A nossa geografia e a nossa disciplina de treinamento e trabalho em São Paulo é um pouco diferente, mas muito daquilo foi vivenciado. Então, eu tive a oportunidade de ser treinado por algumas pessoas que, durante o treinamento, eu odiava. Eu queria matar essas pessoas, né? Você fala, meu Deus, esse cara, eu vou matar esse cara. E depois que tudo isso passa, você entende que faz parte de fortalecer a sua mentalidade. Então, eu acredito que quando você sofre junto, você se une. E eu vivenciei isso na prática. Então, outra coisa, liderança, né? A tropa espelho do guia, a gente ouvia isso muito, e de fato eu tive comandantes que ali eram mais doutrinadores, só que o pelotão, a performance, a entrega era muito maior do que aqueles comandantes que eram mais legais, né? O chefe aí é gente boa, o comandante é bacana, a performance era diferente. Então, o melhor comandante que eu tive lá, inclusive, foi uma das pessoas que mais cobrava de mim, que mais eu tinha que entregar, que me punia, né? Mas também me elogiava, e eu tinha uma eterna confiança nesse comando dele. Eu me lembro de um episódio que eu tive, que eu passei, uma situação, que eu fui recorrer à administração, e a administração não resolveu o meu problema. E aí, posteriormente, eu era novo no pelotão, então eu fiquei com receio de recorrer a ele. Como a administração não resolveu, eu tive que recorrer a ele. E quando eu recorri a ele, ele me deu uma chamada que ele falou, nunca mais você recorra a ninguém a não ser a mim. Eu sou o seu comandante. Você faz parte do meu pelotão. E a partir de hoje, tudo que você precisar, você fala comigo. Cara, eu me arrepio até hoje. Nossa, já pensou? Isso, porque isso para mim é essência de liderança. Isso para mim é ser líder. O cara, e é o cara que cobrava, é aquele cara com a cara feia, é aquele cara que você respeitava, mas é aquele cara que você admirava e falava, você batia no peito e falava, cara, eu tenho comando. Eu estou no melhor pelotão. E a gente automaticamente performava mais ao ponto de sermos reconhecidos como pelotão, é como se fosse o departamento, o setor que mais performava dentro do batalhão, né? Mas porque ele tinha essa atitude de doutrinar mais. E aí depois no mundo dos negócios, eu tive um outro líder que ele falou algo que eu achei sensacional. Ele falava o seguinte, o líder que não é exigente, ele é incompetente. Então, estamos falando aqui de exigência no sentido de que, quando somos cobrados, e aqui eu não estou falando de xingar, de isso ou aquilo, não, estamos falando de cobrar no profissional. Quando somos cobrados, a gente entrega uma performance maior, né? Levando para os atletas. O atleta, né, eu acompanho alguns atletas que hoje também atuam no mundo corporativo e no mundo empreendedor, que tem resultados acima da média, né, tem alta performance, e eles dizem a mesma coisa. O meu treinador, quando eu não aguentava mais, né, fazer tal exercício, ele falava, agora é só mais meia hora. E eu queria matar esse treinador. Só que ele entende que quando você faz isso, você tira o máximo da produtividade da pessoa. E uma máxima que tem no mundo militar, quando, né, você vê que os militares eles correm juntos e tal, e quando você não aguenta mais, o colega, que você olha para o colega e fala, eu vou desistir, o colega não. É algo que eu aprendi, quando você acha que você não aguenta mais, você ainda tem mais 30%, que é aquele 30% da garra, da fibra, e aí ninguém fica para trás. O colega, vamos junto, eu estou com você. Você não vai desistir. E aí você supera, né, a questão da superação. Então, muitos princípios militares passados da maneira, adaptados no mundo corporativo, funcionam e funcionam muito bem. Ô, Leandro, deixa eu aproveitar aqui, tem a participação do pessoal aqui pelas redes sociais. Ó, o Ribas fez uma pergunta bem interessante. Tava louco para fazer, Diga. Hein? Parece que o Ribas roubou minhas palavras, mas tudo bem. Grande Ribas está aqui no centro de São Paulo acompanhando a gente pelo YouTube. Nessa geração mimimi que nós temos hoje, seria praticamente impossível usar algum desses conceitos militares nas empresas. O que ia rolar de processo não ia ser brincadeira. O que você acha sobre isso, Leandro? Eu concordo em partes com a fala do querido Ribas e discordo em outras. Vamos lá, existe sim uma geração mimimi, mas eu não gosto de generalizações. Então, eu não acredito que todo mundo é mimimi.
existe uma grande parte das pessoas que sim, elas vão focar no problema, na dificuldade, elas vão lesar, como a gente fala, né, no mundo militar. Enquanto você está dando o seu máximo, sempre vai ter alguém lesando. Isso, inclusive, dentro do militarismo acontece. E aí a gente vai separar o joio do trigo. Existem as pessoas que têm uma baixa performance, existem as pessoas que estão na média, que é a grande maioria, que entrega a média, ou entrega o arroz com feijão, porque ele foi programado para fazer isso, né? A grande maioria das pessoas, ela é programada para ser medíocre. Medíocre no sentido de mediano, né? Esse é o sentido da palavra. Então, você, quando está na escola, você aprende, olha, a média para passar é 7. E aí, o que você é programado e induzido pelo ambiente, pelas pessoas que estão ali? Cara, eu vou focar no 7, porque 7 passa. Ele deixa de focar no 10, até naquela matéria, eu não estou nem falando na matéria que talvez você tenha dificuldade, mas na matéria que tem uma matéria que você tem um talento a mais, que você é bom. E aí você foca no 7 em tudo, ao invés de tirar 7 naquela que você realmente tem dificuldade, mas focar no 10 naquela que você é especialista, naquela que você tem um talento. Então a gente é programado para estar na média. E muita gente leva isso para a sua vida. Então ele chega no ambiente de trabalho, aí tem aqueles mais antigos que falam, amigo, aqui é assim, sempre foi assim, tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? Ah, porque sempre foi assim. Cara, eu vou fazer assado. E aí eu vou levar isso para minha liderança, eu vou levar para a diretoria. Se eu estou aqui preocupado em aumentar o resultado, não meu, mas o resultado do negócio, se eu estou focado na missão da empresa, né, muita gente, inclusive, que está hoje trabalhando, não sabe nem qual a missão da empresa que ele trabalha. Isso, para mim, é uma loucura, mas tem muita gente assim. Então, elas focam na média, focam no arroz com feijão, focam no mimimi. Sempre existiu e sempre existirá o mimimi. A grande questão é, eu quero ficar no mimimi ou eu quero fazer algo diferente? Eu quero construir uma carreira vencedora. Eu quero alcançar a minha liberdade, o meu reconhecimento, a minha satisfação pessoal e profissional. Se você quer, só existe um caminho, a alta performance. Leandro, antes de você entrar e aprofundarmos aí na questão da alta performance, né, vamos saber o que de fato é alta performance e como adquirir a alta performance também, que é muito importante. Tem uma pergunta interessante aqui da Cris, já no Twitter, viu? Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu, Leandro? Nem eu sabia, eu tô me impressionando com o Twitter. O Twitter tem um sistema lá, o Giroscópio, né, que é uma espécie de um canal. Poxa, tá tendo muita audiência, eu nem sabia, na verdade, viu? A gente começou a fazer as transmissões há poucas semanas e tem muita gente acompanhando lá, muito legal. Pensei que era só espaço para discussão e briga, mas não, tem um pessoal lá que gosta de conteúdo. E a Cris Oliveira, ela é palestrante, ela fez uma pergunta muito legal também, que eu mais ou menos perguntei no início da entrevista, mas eu vou recapitular aqui. A Cris Oliveira, ela é palestrante da área motivacional. Gosto muito da Bahia, gostaria de saber do Leandro se há espaço ou possibilidade para nós, palestrantes de São Paulo, fazermos trabalhos em empresas na região lá da Bahia ou no norte e nordeste do país. Como é o mercado e como é o segmento? Como é que é? Ah, tá. E se tem dado um bom retorno financeiro. Tá certo. Cris Oliveira, beijão para você. Obrigado pelo carinho. Show. Cris, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer que para gente boa sempre tem espaço, independente do local, né? E aqui não é diferente. Uma coisa que passa despercebido é que Salvador hoje está entre a terceira e quarta, brigando ali com BH, como terceira ou quarta maior capital do Brasil. Então, nós somos maiores, eu estou falando de Salvador e região metropolitana, do que todas as capitais do Sul, enfim, todas as outras capitais do Brasil. Então, temos muita gente aqui, né? Só em Salvador, região metropolitana, cerca de 4 milhões de pessoas. E, automaticamente, quando você tem muita gente, você tem muito mercado, você tem muita empresa. Então, você tem muito campo, sim, né, para se trabalhar. Você tem muita indústria, né? Eu falei a questão do polo petroquímico, e aí você tem não só essa indústria petroquímica, mas você tem a Ford, por exemplo, né? A gente que é de São Paulo e tem mais de 30 anos, vai se lembrar que antigamente, né, a Ford, o bairro ali do Ipiranga, tinha os galpões, tinha a empresa, né, a Ford, muito poderosa, muito forte. Inclusive existe, né, a Avenida Henry Ford, um dos galpões, acho que virou
um shopping grande aí de São Paulo, acho que é Moca, não sei o nome, mas que antes era tudo Ford, né? Eu cheguei a pegar esse tempo, e a Ford hoje, não, há muito tempo, acredito que há 15 anos, está aqui dentro do polo, né? Construiu todo a sua fábrica e está por aqui, como várias outras grandes empresas. Então, tem campo sim, principalmente se você é bom. E em São Paulo, né, como São Paulo é uma referência, São Paulo, né, sempre é bem visto, com bons olhos, o profissional de São Paulo em toda a região norte e nordeste. E eu não estou só falando de Salvador, né? Então, a gente tem aqui uma outra capital muito forte, muito conhecida, né, e economicamente também, que atua bastante, que é Recife, fica 1 hora aqui de Salvador, 1 hora de avião, obviamente, né, a nossa ponte aérea aí, como se fosse São Paulo-Rio, é Salvador, Recife. Então também é uma outra grande capital, movimenta muita coisa. Temos também um outro diferencial, uma outra indústria muito forte e poderosa, né, que agora, claro, com a pandemia está em baixa, mas é muito poderosa, que é a indústria do turismo, né? A gente recebe muito turista em toda a região Nordeste, e turista não só interno, né, brasileiro, como muito estrangeiro. Em épocas comuns, é quase impossível você ir a um ponto turístico em Salvador e você não encontrar alguém falando outro idioma, é quase impossível em tempos normais. Você vai num Pelourinho da vida, num mercado modelo, você vai ver gente lá falando francês, alemão, inglês é automático, e espanhol muito, né? A gente recebe muitos nossos vizinhos aí, argentinos, uruguaios e por aí vai. Então, tem campo e tem espaço sim, principalmente se você tem uma boa performance e entrega resultado. Não, sensacional. Só para a gente concluir este assunto, você tem alguma dica prática, Leandro, para, de repente, o palestrante, o pessoal aqui de São Paulo, Rio, Minas, que deseja, de repente, iniciar aí os primeiros passos para a região Nordeste? Você tem alguma dica prática para esse pessoal? Claro, a principal dica, e principalmente falando nesse nosso segmento de educação corporativa, é o network. Fazer network direcionado para a região que você quer oferecer o seu produto, seus serviços, né? Então, comece a interagir. Com certeza você conhece alguém que trabalha aqui, né? Então, fortaleça o seu network, trabalhe esse seu network direcionado para a região que você quer atuar. Sensacional. Leandro, agora eu quero saber o seguinte, o que é essa bendita dessa alta performance? Eu já ouvi muita gente falando, mencionando o que é, o que não é, e eu queria saber de você, o que é alta performance e o mais importante, como ter alta performance? Muito bom. Então já vamos separar em 2 termos, tá? Porque a alta performance, como a gente conhece, né, e fala alta com AL, né, alta performance, estamos falando daquela pessoa que ela tem resultados acima da média, né, na sua vida, principalmente profissional. Essa é a alta performance, é aquele profissional que tem um resultado acima da média, tá? Basicamente, bem simplista. Mas existe também a alta performance, que é aquela do meu autodesenvolvimento, que você só vai ter a alta AL, alta performance, se você tiver auto performance. E como é que eu faço isso? Então, primeiro você precisa se desenvolver, você precisa se conhecer melhor, você precisa encontrar o seu talento, e é algo que eu acredito. Acredito fortemente, muito difícil você ter alta performance em uma atividade que você não se reconhece talentoso, que você fala, cara, eu não nasci para fazer isso. Dificilmente você terá alta performance. Né? É muito mais simples a gente entregar resultado, virar uma referência naquilo que nós amamos fazer. Então, um resultado prático, né? Um exemplo prático. Jogador de futebol, né? E aí eu gosto de dar o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um fenômeno indiscutível, né? E sempre brigou ali com o Messi como o melhor do mundo. Acho que o Messi ganhou 5 ou 6 vezes e o Cristiano Ronaldo ali também 5, 6 vezes. Estão ali brigando. Mas é perceptível que o Messi ele tem mais talento do que o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo ele é mais esforçado do que
todos os outros. E quando você estuda a vida dele, né, eu estudei um pouco sobre o Cristiano Ronaldo, você vai ver que desde quando ele era adolescente, ele treinava mais do que os outros. Né? Num documentário da vida dele, fala o segurança, né, de um clube quando ele jogava, quando ele ainda era adolescente, ouviu um barulho de madrugada, ficou preocupado quando ele foi investigar, o segurança achando que estavam invadindo lá o clube, era o Cristiano Ronaldo treinando na academia às 3 horas da manhã, enquanto todos os seus outros colegas estavam o quê? Dormindo, obviamente, descansando. Então, Cristiano Ronaldo se desenvolvia, tinha alta performance, autodisciplina, né? Ele se exigia mais dele para no futuro ele ter o quê? A alta performance. Como até hoje, com mais de 34 anos, é um jogador diferenciado, acima da média, jogando em alto nível e com muita alta performance. Então, para se ter a alta performance, que é estar acima da média, eu preciso de AU, auto performance, me auto-desenvolver todos os dias, reconhecendo e trabalhando em cima do meu talento. O ponto principal, então, Leandro, é primeiro identificar no que você é bom. Não adianta você pensar em alta performance sem ter uma identificação. Ou seja, para vendas, ou seja, em planejamento, projetos, o que quer que seja. Primeiro passo é esse, identificar aquilo que você é bom. Aí sim, em cima disso, você criar um planejamento para você desenvolver e ampliar essa alta performance, é isso? Excelente, Hélio, você colocou muito bem. Então, eu gosto muito da fala do professor Clóvis de Barros, e ele coloca muito bem quando ele dá o exemplo de que uma macieira, a missão dela, ela nasceu para gerar maçã, né? Uma mangueira para gerar manga. Aí ele começa a trazer isso para o ser humano. O Neymar para jogar futebol, César Cielo para nadar. E por aí vai, o Ayrton Senna para ser piloto de Fórmula 1. Então, e o João nasceu para quê? E você que está aí nos ouvindo, nasceu para quê? Qual o seu talento? Qual o seu fruto? Né? E isso você precisa de autoconhecimento. Se você ainda não identificou, né? Até porque não é comum na nossa cultura influenciar, descubra o seu talento, né? Se especialize nele e, enfim, e conquiste grandes resultados, a gente tende a ser condicionado a nos adaptarmos àquilo que as oportunidades da vida nos deram. E aí eu tive esse processo. Vou contar até um exemplo rápido. Durante a minha estada aqui na multinacional, uma empresa maravilhosa, foi o melhor emprego da minha vida, eu estava muito bem, estava crescendo, a minha liderança veio e falou: Leandro, que legal, você é muito bom, a gente gosta de você está performando bacana, só que para você crescer aqui dentro da companhia, inclusive poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, você precisa ser engenheiro. Você precisa se tornar engenheiro, de preferência engenheiro químico ou até talvez um engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, que era a área, né, que eu estava ali. E aí eu comprei essa ideia. Eu falei, cara, faz sentido, né? A empresa é maravilhosa. Aí eu fiquei iludido por todos os benefícios que isso poderia me trazer. E ali eu comecei, entrei na faculdade aqui em Salvador, na faculdade de engenharia, mesmo contrariando, cara, eu nunca fui bom em exatas, eu nunca fui um cara analítico, mas eu comprei aquela ideia. Comecei o primeiro semestre, já me deparei ali com algumas disciplinas que eu falei, meu amigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que eu fui fazer uma prova de física, nunca na minha vida, eu nunca fui o melhor da turma, mas eu também nunca fui o pior. E nunca tirei uma nota tipo 1, 2, né? E nisso eu já tinha me formado, né, como professor, e já tinha, enfim, passado muita coisa na minha vida, inclusive acadêmica. E aí, quando eu entro nessa faculdade de engenharia, que eu faço essa prova de física no primeiro semestre e tiro 2, a prova valendo 10, velho. Tem alguma coisa errada. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? 2, isso é uma vergonha para mim, eu já era pai. Por que eu vou falar pro meu filho? Como é que eu tiro 2 em uma prova? E ali já foi um sinal de tipo assim, Leandro, isso aqui não é para você. Mas eu persisti, aí vai aquela questão do esforço. Você até consegue, aí eu, poxa, qual é a média? O que eu preciso fazer para passar? Agora você precisa tirar 8, você precisa fazer um trabalho. Enfim, dei um jeito, passei. Fui arrastando até o terceiro semestre, Hélio. E aí, no terceiro semestre, aula de mecânica, física 2, cálculo 1, eu falei, cara, não é para mim, não dá. Eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição, mas
por algum momento eu comprei essa ideia. E depois eu pensei, eu falei, cara, mas eu vou concluir, eu já cheguei até aqui. Não. Entenda que se você está estudando, se você está fazendo uma pós, uma graduação, qualquer curso, ou está numa profissão, numa função, num departamento que você não se enxerga, não é tarde para mudar. Pare agora e mude porque você gosta. De repente você está no financeiro, mas você gosta de RH. Cara, faça a sua transição, ou vice-versa. Então, assim, entenda no que você é bom, se você de fato é de humanas. Aí você começa a se ver, eu comecei a lembrar. Cara, eu sempre fui o cara da comunicação, eu sempre fui bom em falar. Pô, lá na minha primeira faculdade, né, eu tinha os colegas que estudavam, até se aprofundavam mais no assunto do que eu, mas na hora de apresentar lá na frente, no público, eles, não, Leandro que fala. Ó, Leandro, você vai falar 80% do trabalho, a gente vai falar aqui um pouquinho, porque tem que falar, por causa da nota, mas você vai ser o nosso principal orador. E assim foi até o TCC. E eu tinha uma performance maior. Só que eu demorei muito tempo para entender que o meu talento era comunicar, era desenvolver as pessoas através da minha fala, através da comunicação. E quando eu entendi isso, que esse era o meu propósito, as coisas começaram a fazer sentido. Então, é isso. Se você não está na sua área de talento, e não é porque você tem talento nisso que tudo vai ser fácil, você vai ter que se esforçar, mas é um esforço mais gostoso porque você está desenvolvendo aquilo que você já é bom. Sensacional, hein, Leandro? Realmente essas dicas são muito importantes e tenho certeza que os nossos amigos internautas aqui, o pessoal da Show de Negócios, está gostando e quer conhecer um pouco mais a respeito de alta performance, de como se desenvolver cada vez mais. Eu queria que você aproveitasse também. Infelizmente aqui, Leandro, você viu, nós estamos trocando essa ideia aqui, o papo tá tão gostoso que estamos chegando aos instantes finais. Eu queria que você aproveitasse, tá vendo? Mas que seja a primeira de muitas, hein? Não vai fugir, não. Opa! Aproveita, à disposição, deixa os seus contatos, rede social, não sei se você tem Zap também para o pessoal entrar em contato. O pessoal que quer saber mais sobre alta performance, o que o pessoal pode estar fazendo aí, quais são os contatos que o Leandro tem? Que legal, que legal. Obrigado, né, pela oportunidade. Você me encontra no @Leandro Miranda Palestrante, tudo junto. Então aí você já vai me encontrar no Instagram, já vai me encontrar no Facebook e vai me encontrar também no LinkedIn e também no YouTube. Leandro Miranda Palestrante, tá? Tudo junto. Você também me encontra no WhatsApp 71, que é o DDD aqui de Salvador, 98862-2001. Repetindo, 719-8862-2001. Estou à sua disposição. Eu amo desenvolver pessoas, né? Eu tenho também esse trabalho que é de mentoria. Inclusive, eu estou iniciando um grupo de mentoria agora em parceria com a minha esposa, é um outro projeto bem bacana, né? Ela como médica, hábitos que curam, a gente desenvolveu isso durante a pandemia e a gente está trazendo aí para quem tiver interesse em fazer parte desse grupo, que a gente vai fazer online gratuito, então fica aí o convite, Hélio, desenvolver hábitos para curar e ter uma alta performance. Manda um WhatsApp que vai ser muito bom estar com você nessa jornada. Não, sensacional, Leandro. Inclusive, avisando o pessoal nas redes sociais também que daqui a poucas horas já vai estar disponível também essa entrevista na íntegra no YouTube, no Twitter, no Face, no Instagram e também no nosso podcast. Vai ter um pacotão aí de material para você estar acompanhando. Então, você que gostou e quer compartilhar com os amigos também, dentro de poucas horas já vai estar disponível. Gente, tive a grata satisfação de conversar hoje aqui com o nosso querido Leandro Miranda, ele que é treinador em vendas, liderança, motivação e empreendedorismo, além de focar em gestão de equipes e desenvolvimento de pessoas através das ferramentas de coach. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, procura lá nas redes sociais, Leandro Miranda, que eu tenho certeza que você vai gostar. Leandro, queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos amigos. Eu sempre solicito isso aos empreendedores, aos empresários, aos coaches como você, para dar uma mensagem nesse período aí de pandemia, né? Muita gente desmotivada, aqui em São Paulo em particular, não sei como está na Bahia, mas aqui infelizmente muitas empresas fechando, muita gente desanimada. E eu acho que o fundamental nesse período é termos palavras para alavancar aí a motivação,
a esperança das pessoas. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente agora. Ótimo. Bom, é um momento, né, muito difícil, acredito, para toda a humanidade. Muitas perdas, inclusive vidas foram ceifadas. Mas eu entendo que se você está me ouvindo, está nos ouvindo nesse momento, você já recebeu um presente, que foi o dia. Tá? Você recebeu um presente que era estar vivo. E a gente pode fazer tanta coisa com a nossa vida, né, com esse presente. Não sei a sua crença, mas eu acredito em Deus, que foi um presente que Deus me deu, que foi o dia de hoje, viver o presente. Mas algumas pessoas decidem viver o passado, nas mágoas, ou tentar viver o futuro, estando ansiosos com o que vai acontecer. A grande sacada, eu quero que você foque em você. Acredite em você. Você tem o maior poder do mundo. Se você não acreditava que você tinha um superpoder, você tem sim, que é o superpoder do livre-arbítrio, de tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Então, escolha não viver no passado e nem viver no futuro, ansioso, se preocupando com coisas que fogem do seu controle. Toda vez que você faz isso, você fica ansioso e estressado. Então, foca no hoje, foca em você. Qual o seu talento? Foca e acredita em você. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você é ímpar. O mundo tem bilhões de pessoas, mas ninguém tem a mesma digital que você. E por você ser um ser inteligente, ímpar, único nesse mundo, faça valer a pena este presente que Deus lhe deu.